Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui a Butantan News. Prazer falar com vocês e trazer informação para você do esporte agora. Aqui na Butantan News, nosso departamento esportivo, vamos falar da queda do técnico do Corinthians, Thiago Nunes, que no começo do ano, desse ano de 2020, assumiu o comando técnico do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, e comandou o time de Parque São Jorge durante 9 meses, sendo demitido na manhã desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Junto comigo, José Luiz de Oliveira, para falar sobre a saída do técnico do Corinthians, o Bruno Henrique. Alô, Bruno Henrique, estamos juntos novamente. Aquele alô especial para você. Bem-vindo aqui à programação esportiva do Butantan News, Bruno. Boa noite, José, amigos da Butantan News. É um prazer estar de volta na transmissão e vamos debater a queda de mais um técnico no Campeonato Brasileiro. Certinho, mais um técnico que cai no Campeonato Brasileiro e nós estamos aqui então para repercutir essa saída do técnico corintiano. E Bruno, ele foi notificado durante a manhã desta sexta-feira que a situação estava insustentável, apesar do presidente do Corinthians, o André Sanches, dizer que ainda gostaria de mantê-lo no cargo, mas a pressão da diretoria corintiana sobre a presidência do clube foi tamanha que já tinha semanas que já vinha tendo uma grande pressão para a saída do Thiago Nunes e não teve como segurar, né? Acabou sendo realmente demitido e foi uma demissão justa até porque a nível do Corinthians, infelizmente, o Thiago Nunes, que chegou com uma promessa de mudança de filosofia, acabou não dando certo. Acabou não dando certo, o Thiago Nunes já chegou tendo problema com o elenco ao descartar logo sem testar o Ralf e o Jadson, 2 medalhões do time. Ele já perdeu aí um pouco de entrosamento com o elenco, com o Cássio, com o Fagner, o Gil e até o Jô, que são os medalhões do Corinthians, né, do atual elenco. E hoje pela manhã o André Sanches teve uma conversa com todos os jogadores, perguntaram para ele o que ele achava do técnico, se deveria deixar, se tinha chance de fazer um trabalho melhor, mas chegaram ao conceito que não dava. Então a opção foi tirar ele. Como você está dizendo, ainda teve essa participação com os jogadores, quer dizer, foi tudo muito conversado, um trabalho feito em grupo e a comunicação aí também para garantir a permanência ou a saída do técnico também se tornou do conhecimento do grupo. E até para dar uma oportunidade para o técnico, reuniu-se ali o grupo de jogadores, foi perguntado se tinha alguma chance de continuar o trabalho, mas é no consenso comum geral, se bem que apesar mais da realidade, aí o que foi determinado pela diretoria de esportes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora, Bruno, você como repórter, como comentarista aqui do Butantan News, como que você vê essa saída do técnico do Corinthians? Eu vejo como uma demissão justa, né? A gente fica chateado pelo profissional que o Thiago é, né? Chegou tentando colocar a cara dele no time, mas não deu certo. Ele fez a Florida Cup muito mal, apenas uma vitória, já foi eliminado. O título ficou com o Palmeiras, que é o rival do Corinthians. Estava mal no Campeonato Paulista, era para ter sido tirado do cargo, o Andrés preferiu deixar ele, veio uma pandemia. Ele conseguiu se classificar ainda com a ajuda do Guarani, foi inacreditável, né? Empatou com o Botafogo e perdeu para os reservas do São Paulo. Chegou na final, foi vice-campeão e no brasileiro tá indo muito mal, né? Tem 9 pontos em 9 jogos, praticamente 1 ponto por jogo, e a derrota no clássico pesou bastante na queda dele. Outra coisa, a situação que o Corinthians se encontra nesse momento, sobre o trabalho dele, é próximo à zona de rebaixamento do campeonato. Como você falou, 9 partidas e um time do peso do Corinthians ficar ali junto à zona de rebaixamento é algo assim vexatório e não daria para suportar mais. Até porque, como nós já comentamos em outra ocasião, foi com relação ao jogo que nós transmitimos do Cruzeiro e CRB, nós falamos até sobre essa questão, porque o Anderson Moreira estava pendurado e naquela partida, não conseguiu vencer em casa e acabou sendo demitido também. E o que acontece? Nós falamos até que não dava para esperar muito.
né? Mencionamos o Oeste também, que está na lanterna do campeonato na Série B. Nós que acompanhamos o Oeste nos anos anteriores, nunca tínhamos visto o Oeste numa situação assim tão delicada como se encontra agora. Ou seja, se agora, no início da competição, o time não procurar sair da situação ruim que se encontra, mais à frente vai ficando mais difícil, a pressão vai ficando melhor, né? E para time grande também, a pressão é maior ainda do que um time médio, um time pequeno. É ou não é? Você concorda com esse meu pensamento? O Oeste tá mal na Série B, tá com apenas 3 pontos. O Cruzeiro, que estreou hoje o treinador Ney Franco, que volta à sua antiga casa, conseguiu ganhar do Vitória no Mineirão, gol do Regis. Conseguiu dar uma respirada, né? Que só havia vencido nas 3 primeiras rodadas. E o Thiago não tinha como permanecer, né? Tá com 9 pontos, apenas 1 ponto de diferença o Coritiba, que está com 8, é o primeiro na zona de rebaixamento. A tendência, se ele ficasse no cargo, seria derrota o Fluminense no Maracanã, já que ele não conta com o Fagner, que foi expulso, e com o Danilo Avelar, que também foi expulso. E ficaria muito difícil para ele, né? Seria uma derrota praticamente inevitável domingo no Maracanã. Agora, com a chegada do Coelho de novo, que vai ser interino, vamos ver se dá um fôlego nos jogadores e consegue surpreender no Odair Helman, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o Thiago Nunes. Ele teve uma passagem significativa no Atlético Paranaense. Aliás, por aquela situação, foi que a mídia, olhos de clubes grandes, de outros clubes, passaram a visar, a olhar de uma forma especial para o Thiago Nunes, né? Agora, o que faz, na sua concepção, que situação, o que causa isso? Um técnico, ele tem uma certa vivência no futebol, o Thiago Nunes, né? Tem experiência vivida em outros clubes de portes pequeno até porte grande. Por que dessa dificuldade em mudar para um time como o Corinthians? E o Atlético é um time de grande expressão também, mas muda para o Corinthians e não consegue desempenhar. O que você atribui a esse não bom desempenho no trabalho do Thiago Nunes no Esporte Clube Corinthians Paulista? O Atlético é um grande clube, né? Foi campeão paranaense, campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana com o Thiago. É um grande treinador, só que, vamos ser sinceros, né? Com todo o tamanho do Corinthians, não se compara ao Atlético, né? O Corinthians é bem maior, a pressão é muito grande. Ele chegou falando que ia fazer o estilo rock and roll, né? Começou desse jeito, começou goleando o Botafogo de Ribeirão Preto, só que ele viu que as coisas não funcionavam desse jeito, colocou o time mais atrás, mais na retranca, tentando ganhar de apenas 1-0 e colocar um pouco de agrado para a torcida. Só que não foi assim que funcionou, né? O Corinthians empatou muitos jogos no Paulista, perdeu jogos que não era para ter perdido, igual para o Água Santa e para a Ponte Preta. E pelo Campeonato Brasileiro veio muito mal, né? A derrota do Clássico pesou bastante. E esse estilo, ele tinha um pouco de problema também com a diretoria, com os jogadores, que ele não aceitava a opinião contrária dele. Então, o jeito firme dele, forte, também prejudicou ele. Pois é, o trabalho eu acabei de falar, aliás, falei instantes atrás, é um trabalho de grupo, tem que ouvir as pessoas, o melhor caminho, aliás, eu sempre dei atenção a esse aprendizado, que o melhor que nós temos a fazer é ouvir. Se você conseguir ouvir e interpretar a mensagem que está sendo te passada, é óbvio que você vai poder tomar uma decisão melhor ou poderá dar uma resposta melhor naquilo que se é esperado de você, né? Muito bem, nós estamos falando aqui da saída do Thiago Nunes. O Thiago Nunes está aparecendo aí para você que está conosco aqui, acompanhando pelo Facebook, acompanhando também pelo YouTube, aqui a nossa live. Estamos à noite, porque saiu o técnico do Corinthians e nós já corremos para produzir aqui a nossa live para você. Mas você que está conosco no YouTube, você que está conosco no Facebook, pode curtir aí, deixa o seu like no YouTube, né, sua curtida no YouTube, no Facebook também. E, por favor, compartilhe a live e participa com a gente aí com o seu comentário. Comenta aí no nosso chat se você realmente gostou
reclamou da saída do técnico, você corintiano em especial, não tinha outra alternativa? Ou será que para você, apesar da não boa campanha, não bom desempenho nesse período todo, desde o começo do ano até agora, do Thiago Nunes do Corinthians, ele deveria ter uma chance, né? Então você concorda, não concorda? Nós respeitamos a opinião de todo mundo. E eu, José Luiz de Oliveira, continuo aqui, ó, com você, né? Está aparecendo a minha imagem estática aí, devido a um probleminha na câmera. O Bruno não, Bruno, você está vendo o Bruno, legalzinho e tal, né? Mas logo, se Deus quiser, a gente resolve essa questão e eu vou estar aqui também, né? Em movimento, em vídeo para você, tá bom? Mas, Bruno, voltando com o Bruno Henrique, realmente não deu para segurar. Inclusive, após o jogo, nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena, derrota do Corinthians por 2-0 para o Palmeiras, um grupo de torcedores do Timão compareceu, cerca de 200 torcedores, e fizeram um protesto barulhento lá, reclamando aí contra o André Sanches, contra o Thiago, contra o Luan, muito cobrado, meio campista que veio do Grêmio, né, meio atacante, muito cobrado, e infelizmente também não chegou a brilhar, não chegou o Luan a produzir tudo aquilo que se esperava dele até o momento. Deus queira que essa situação possa mudar. Ele não está atuando devido à lesão, não jogou contra o Botafogo, não jogou contra o Palmeiras, mas alvo aí de críticas da torcida, e outros nomes também foram mencionados, né? Como que você viu esse protesto da torcida corintiana? Pesou também o protesto da torcida para a queda do técnico do Corinthians? Também pesou o protesto. A gente gosta de protesto pacífico, assim, né? Sem violência, sem agressão, totalmente ao contrário do que fez a torcida do Figueirense, né? Mas o protesto é sempre bem-vindo a favor do clube, sem violência. Protestaram contra o Luan, que nem jogou, né? Nem se falou, tá machucado. Também reclamaram da falha do Cássio, dos medalhões, mas o Thiago já começou errando ao não querer ouvir o Ralf e o Jadson, né? Ele conhece os jogadores apenas de confrontos quando estava ainda no Atlético, não deu chance para os dois. O Ralf e o Jadson saíram muito chateados com o Thiago, também com o Andrés. O Ralf está hoje no Avaí, que está muito mal. O Jadson está sem clube. E o Jadson fez uma postagem, né, depois do jogo do Palmeiras, falando que é o Guardiola brasileiro, ironizando o Thiago Nunes, que chegou aqui a resolver tudo, ia fazer sucesso no Corinthians, e não foi bem isso que aconteceu. Então o Jadson ainda está chateado, e vamos ver se eles conseguem sentar e conversar os dois para acertar isso, né? E no futebol a gente sabe como que é, tudo pode acontecer, eles podem um depender do outro, né? Futebol tem disso, de repente vão se encontrar lá na frente em outro clube. Uma coisa que eu aprendi no futebol, que você nunca deve criticar técnico, diretor, você não sabe amanhã se você vai encontrar o cara lá na frente. Então o negócio é o seguinte, tem um velho ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o técnico pedir para você fazer determinada função, tenta fazer. Aliás, uma coisa que eu falei até num comentário que eu fiz sobre isso, lá no meu canal pessoal do YouTube, sobre a questão de que de repente o jogador não consegue desempenhar em uma partida de futebol justamente por causa dessa questão tática que os técnicos querem impor aos atletas, tirando muitas vezes o atleta da sua característica, da sua função de origem, para que o atleta possa fazer outras funções, copiando coisa do futebol europeu, porque é o seguinte, a realidade, eu que tenho um pouco mais de idade que você, antigamente os times vinham jogar aqui contra o Brasil, jogavam contra o Brasil, e os times europeus sempre de cintura dura. Então, comparado com o futebol sul-americano, futebol alegre, dribles e tal, então sempre o futebol europeu, se você olhar no passado, é um futebol mais de toque de bola, os caras não eram muito de driblar. Começaram essa importação de jogadores para a Europa, hoje os Estados Unidos também, para o mundo todo, fez com que o futebol ficasse melhor nesses países. Mas eles não tinham o futebol alegre que nós tínhamos, jogadores como Garrincha e jogadores habilidosos, dribladores, eram muito poucos. Só que aconteceu o quê? Eles levaram para lá a categoria da América do Sul, me refiro ao Brasil, Argentina e outros países da América do Sul, jogadores habilidosos estão lá. Messi está onde? Está na Espanha, não é? Neymar está onde? Esses jogadores todos estão lá.
e continuam fazendo isso. Tem um jogador lá na África também, que os africanos também são bons de molejo, bons de drible. Tá lá. E aqui, para o Brasil, fez o quê? Na parte técnica e tática, mais tática, porque a técnica é uma qualidade nata de cada atleta, os técnicos importaram o que tinha de ruim lá. Ou seja, como eles não tinham essa habilidade que nós tínhamos, eles tinham que usar de tática para poder parar os jogadores habilidosos. Então esse futebol de marcação que nós temos hoje, que você não tem mais um ponta de lança, como eles marcavam, eles precisavam de um ponta de lança. Eles viviam de contra-ataques. Então, nós só passamos a ter esse futebol ruim. Dá uma olhadinha em vídeos lá no passado, no próprio YouTube. Procura lá vídeos de 1970, por aí, jogos entre seleções. Você vai constatar isso que eu estou falando para você. Então, é lamentável. Nós vemos hoje o futebol que se pratica aqui no Brasil. Então, de repente, é esse o consenso também. Então, de repente, você, Bruno, é um jogador que atua pela extrema e você é um jogador habilidoso, vai no fundo. A gente não vê mais isso também, é muito raro, hein? É muito raro você ver um jogador que pega a bola, que dribla, que vai no fundo, faz o cruzamento, vai por dentro e chuta em gol. A gente não vê isso mais. Essa personalidade se tirou do jogador também, porque ele tem que triangular, ele tem que fazer o que o técnico pede, e porque ele está subordinado ao técnico, né? E acaba prejudicando às vezes o desempenho do jogador. Por isso que eu falo que de repente com a chegada de novo técnico, os jogadores que estão rendendo no Corinthians vão começar a render. E a chegada de novo técnico, a mesma coisa da virada do ano. Tudo se renova. E o jogador quer mostrar o seu melhor e quer aproveitar de repente essa chegada para poder assumir a titularidade no time. Você vê quantos detalhes eu passei aqui agora de uma questão que envolve a participação de técnicos. Agora, pelo que você falou aí na fala do Thiago Nunes, que rock and roll, essas coisas todas aí, ou seja, quando ele saiu do Atlético e foi para o Corinthians, infelizmente subiu a mente dele. Era o tipo da coisa que ele não deveria falar nunca, até porque não tem como nós sabermos o nosso futuro, se realmente tudo aquilo que nós estamos planejando vai sair a contento, é ou não é? Subiu na cabeça dele, então, a contratação que o Corinthians fez dele nessa temporada de 2020, comecinho aí do ano 2020. Subiu um pouco o ego do Thiago. Ele deveria ter aceitado, ter conversado com todo o elenco, não ter dispensado ninguém como ele fez, né? Porque a melhor forma é sentar e conversar, ver a personalidade de jogadores, ver onde que ele gosta de atuar melhor, se é no meio de campo, se é na ponta, se é na zaga, se é na lateral. Mesma coisa que o Danilo Avelar fez com ele. O Danilo Avelar chegou para ele, viu que o Sid Clay chegou e falou assim, não, peraí, eu quero perder meu espaço do time, vou conversar com o Thiago, vou ver se eu consigo uma vaga na defesa. Foi o que aconteceu. Danilo Avelar, se você for ver nos últimos jogos, ele não tem comprometido tanto. Quem tem comprometido nos últimos jogos foi o Gil, entendeu? Que é o grande reforço. Pega os últimos lances do Danilo Avelar e do Gil pra você ver. Quem tem falhado é o Gil. E com relação aos jogadores dribladores, assim, isso começa desde a peneira. Desde a peneira tem um garoto ali, driblador, que vai pra frente. O treinador já fala, peraí, você não pode fazer isso não. Você vai jogar aqui no meio de campo, vai jogar na zaga, você não pode ficar driblando todo mundo, você vai pegar a bola, vai tocar, vai passar, mas vai fazer o simples. Então tá errado desde lá do olheiro, desde a peneira, antes do jogador se tornar jogador do clube. Então tá errado desde baixo isso, e é uma pena, né? Que a característica do brasileiro, do sul-americano, é a finta, né? É o jogo individual. E nem tem os africanos, que nem você falou. Pois é, estamos aqui na Butantan News com a nossa programação. Sou José Luiz de Oliveira. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like e o seu comentário. E você que está acompanhando pelo Facebook, você, por favor, curta a nossa página, a página Butantan News. Você deixa também aí o seu comentário. É muito importante sua participação e nós vamos repercutir o seu comentário na nossa programação aqui no Resenha Esportes e em toda a programação aqui da Butantan News, na nossa web rádio, né? Tem também o nosso aplicativo, né? E nós estamos nas redes sociais.
temos o grupo Butantan News e também a página Butantan News. E estamos também, obviamente, na maior plataforma de vídeos do mundo, no YouTube, tá bom? Dá essa força pra gente aí, compartilhando, deixando o seu like e fazendo o seu comentário para que a gente possa interagir com você. Bom, no lugar do Thiago, quem chega é o Coelho. Coelho na tela, Coelho que é de uma vivência enorme no Corinthians. Aliás, antes da chegada do Thiago Nunes, o Coelho, que comanda hoje o Sub-20 do Corinthians, ele foi técnico interino e ficou até aborrecido com a chegada do novo técnico, porque eu imagino na cabeça dele, ele queria realmente seguir no comando técnico naquela oportunidade. E naquela oportunidade não foi de todo mal, não, o meu caro Bruno. Ou será que eu estou aqui equivocado? Não, o Coelho não foi mal ano passado, fez o que ele pôde, né? Que foram apenas 8 jogos. E, que nem você falou, ele queria ter permanecido no cargo. Ele não queria ter saído para ter chegado o Thiago Nunes. Vamos ver se ele consegue fazer um bom resultado domingo. E se ele consegue se manter no cargo ou vai pintar um outro treinador. Pois é, tem a expectativa, né? Ele assume interinamente. O Coelho aí na tela. A gente joga aí Corinthians contra o Fluminense. Na verdade é Fluminense. Maracanã, no Maraca, tradicional Maracanã. Então, nesse final de semana, o jogo vai ser, não lembro o horário, Bruno, lembra o horário do jogo? Eu acho que vai ser às 14 horas. Às 16 horas, perdão. Alô, José? Alô? Bruno, tinha só um probleminha aqui com o meu microfone, ponto. E... Oi, tá cortando. Alô? Opa, voltei. Probleminha aqui. Tranquilo, Bruno, de boa. Estamos de volta. Então, Bruno, tem um jogo aí no Maracanã. Agora, tomara que o Coelho tenha mais sorte, porque é uma responsabilidade muito grande também assumir assim e mudar, né, de filosofia. Agora tem um porém, uma máxima que tem no futebol é que o melhor ataque é a defesa. Que o ataque é a melhor defesa. Eu discordo, acho que defesa é defesa, ataque é ataque. Não adianta nada você ter um grande ataque e compensação uma defesa ruim. Se você pegar um time grande, igual o seu, falando de time grande, um time que tenha jogadores, um ataque efetivo, você vai sofrer porque a sua defesa ela é falha. E uma das coisas que o Thiago Nunes falou, dentre as dificuldades no trabalho dele, era justamente isso, acertar a defesa. Você até comentou sobre o Gil é um zagueiro central, e sempre que o zagueiro tem que sair e a recomposição não é feita ali por o volante, o primeiro volante no caso, ou mesmo por um lateral que foi à frente e tomou a bola nas costas, esse lateral tem que entrar, ele entra na diagonal, no setor da zaga, ele entra na diagonal no sentido que ele está voltando, e ele vai por dentro, ele vai fechar justamente ali aquele espaço que o zagueiro deixou em aberto. Então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, muito bem treinado, para que o jogador possa ter a percepção durante a partida de fazer essa mudança de posicionamento em campo, né? Então, de repente, como você falou, o Gil, que é um jogador experiente, de repente começou a sentir também. Por quê? Porque de repente toda hora estava saindo em cobertura ali do Fagner, e ao sair não voltava ninguém. Então isso, ou demorava para voltar o volante, né? Até porque o setor de meio campo, uma coisa que é importante ressaltar é a questão da titularidade.
esse negócio de ficar rodando muito o time não é legal, né? E o Corinthians estava tendo esse tipo de problema, não é verdade, ô Bruno Henrique? Tá rodando muito o time, o Thiago não encontrou a melhor formação tática, o esquema que ele quer. Só que agora o Gil vai ter um grande problema, né? Ele não vai ter o Fagner ao seu lado ali, também não vai ter o Avelar, provavelmente o Coelho vai escalar o time com 4 lá na defesa, vai colocar o Gil, o Michel Macedo, o Bruno Mendes e acredito que ele vai apostar do Lucas Piton do outro lado. Ou seja, vai ter uma defesa totalmente nova contra o Fluminense. Vamos ver se o Gil consegue comandar ali o Bruno e o Michel, né? Pra ele não sentir pressão de jogar no Maracanã mesmo sem torcida. Então, agora tem um detalhe, o Coelho, nesse aspecto, eu comecei a falar da defesa do Corinthians, porque o Coelho, ele foi jogador de defesa e ele acompanhei vários jogos do Sub-20, sob o comando dele, ano passado, ano retrasado também, quando ele chegou no Corinthians, acho que foi finalzinho de 2018, até ele chegou no jogo decisivo contra o Cruzeiro. Eu entrevistei lá, depois a gente pode até mostrar essa entrevista amanhã, outra oportunidade, em que ele, até eu brinco com ele, falo, poxa, você chega num momento delicado e realmente o Corinthians não conseguiu a classificação, depois ele deu uma cara pro time. Eu creio que se ele tiver tempo ele vai dar uma cara e vai acertar esse problema. Porque primeiro acerta-se o sistema defensivo. Pelo menos você não vai perder fora de casa e em casa, uns 2, 3, vamos falar, os 3 primeiros jogos, e aí você já começa a partir para o trabalho no ataque. E outra coisa importante também é justamente a questão de definir os atacantes, né? Por exemplo, vai jogar Jô e Bozelli, né? Vai jogar o Natanael e Jô. Agora, o time vai ficar penso jogando só pelo lado direito. Quem que vai ser o homem que nesse 4-4-2 que eu acabei de mencionar vai trabalhar do lado esquerdo? O lateral esquerdo do Corinthians, o Piton, ele não tem característica de um ala propriamente, né? Ele vem no apoio, mas ele não é aquele jogador que tipo Vinha do Palmeiras. Então, o Coelho ele certamente vai, não nesse jogo, mas se deixar, der um tempinho para ele trabalhar, eu acho que ele vai ter um tempinho sim, até a contratação de novo técnico. Agora, por um outro lado, eu acho que o Corinthians, até porque essa diretoria do Corinthians, tem eleição no Corinthians, acho que em novembro, tem eleição no Corinthians. Então, eu acho que deveria se aguardar aí um período para saber se permanece essa diretoria, se vai mudar a diretoria, até na questão aí da contratação técnica. O que você acha? Eu acho que o Coelho contra o Fluminense, ele vai com o Gabriel, com o Cantilho, o Ederson, o Léo Natel e talvez Jô e Bozelli lá frente. Eu acho que ele vai ter um tempo para treinar a equipe, sim, viu? Porque a semana que vem vai ser semana vazia, as próximas quartas vai ser vazia devido à Libertadores, Copa do Brasil. Então ele vai ter um tempo para treinar o time, né? Vai ter jogo só de fim de semana. Eu acredito que ele vai arrumar. E o Andrés poderia segurar ele pelo menos até o fim do turno, né? A gente tá na 9ª rodada, o Corinthians tem um jogo a menos. Se ele continuar indo bem, recuperar nesse jogo que tá faltando, ele pode ir lá para cima, né? Ficar ali próximo do G6, G7. Então eu acredito que se o Andrés manter ele até o fim do primeiro turno, tendo bons resultados, o André deveria efetivar ele e não contratar um novo treinador, porque vai ser complicado, né? Ele sai do Corinthians em novembro, aí a chapa dele praticamente vai ser o Duílio, que vai comandar, mas será que o Duílio e um outro presidente vai aceitar esse treinador novo, né? Pode ter um probleminha de clima, de bastidores aí, né? Então seria mais fácil manter o Coelho e só lá em novembro vir um outro treinador. Por um outro aspecto que me foi soprado, eu não cheguei a checar, é que o Thiago Nunes saiu, mas somente ele. O restante da comissão técnica ficou. Você tem alguma informação nesse sentido? Então, hoje, por enquanto, só saiu o Thiago Nunes. Vamos ver se amanhã sai a comissão técnica, porque não faz sentido você deixar o Coelho lá como interino e a comissão de outro treinador, né? O Coelho vai ter a equipe dele. É o mais lógico a se fazer, né? Mas vamos ver, tá muito estranha essa história aí.
E também tem a questão da multa contratual, né? O Thiago tem uma multa rescisória de 1.200.000 para receber do Andrés, né, do Corinthians. E vamos ver, às vezes pode estar pesando essa parte da comissão técnica. Por mais que o Corinthians tenha acertado o salário dos jogadores e a parte da equipe, ficou essa multa pendente, né? Então, vamos ver o que o André tá planejando aí para a próxima semana. Até o fato de manter o Thiago Nunes, demorar para demitir o técnico do Corinthians, talvez tenha sido também por esse motivo. Agora, 1 milhão e pouquinho, ai, no nosso bolso, hein? Como é que a gente faz para poder ganhar esse dinheirinho assim, hein, meu caro Bruno? Bom, tem algumas formas, né? Você pode virar jogador, pode virar dirigente, pode virar político. E tem o meio mais fácil que ninguém quer, né, José? E todo mundo sabe qual que é. Você falou bem, tem essas. Ganhar dinheiro rápido assim não é tão fácil não. Somente em meio a grandes negócios, né? Os grandes negócios lícitos, mas tem os ilícitos também, né? Mas que é uma mufufa daquelas, hein? Meu Deus do céu, hein? É uma grana que, pelo amor de Deus. É uma coisa ridícula até de se falar quando o brasileiro tem aí no seu salário mínimo R$ 990, não chega nem a R$ 1.000. É uma coisa que dói, né? Claro, cada profissional tem o seu valor, mas eu falo assim, como o nosso país é um país que tem uma má distribuição de renda, quando se fala num valor desse, meu amigo, é coisa de louco, é de doer, né? Não que ele não mereça, tá? Não é isso. É que seria bom se, né, nós tivéssemos aí uma melhor distribuição de renda e que nós pudéssemos ganhar um bom dinheiro. Você vê o presidente da República com o auxílio emergencial o tempo todo, de uma forma vergonhosa, falando de R$ 200. O que você faz com R$ 600? O que é pior, tá pagando R$ 600, reclamando, querendo reduzir o valor. E o que é pior, se permitiu o aumento dos preços no momento de pandemia. Agora você vê como é que é. A gente falou aí de política agora há pouco, né? O cara quer popularidade, o cara não quer fazer a coisa certa. Se você vai fazer a coisa certa, é assim que funciona a política, ou tem funcionado. Se fazer a coisa certa for uma medida impopular, no nosso país não se faz a coisa certa, né? Então você vê. E outra coisa, hein? Digamos que se pagasse um salário mínimo de auxílio emergencial, porque tudo volta para o governo. Está reclamando, não sei por quê, porque volta nos impostos. E a gente sabe que a carga tributária é enorme. E esses dias, né, o governo entrou com um pacote aí de imposto de novo. Aquela mesma coisa, achatando o povo. Imposto. Aí tem esse pessoal aí que tem coragem e parte aí pro lado ruim da coisa, pro crime organizado e por aí vai, né? Infelizmente, uma realidade do país. Estamos falando de esportes, mas é uma realidade aqui do Brasil. Claro, outros países também têm os seus problemas, corrupção é inerente no mundo todo, mas um país rico que nem o nosso, se tivesse um povo melhor, inclusive, né, que está comandando, e o povo participando mesmo, mas o povo nosso não é preparado para isso, infelizmente. Voltando ao futebol, voltando à saída do técnico Thiago Nunes do Corinthians, ele mesmo aí na tela. Ô Thiago, que pena que não deu para você continuar. Ô Bruno, eu estava torcendo para que desse certo, tanto para ele como para todas as outras pessoas que exercem o seu trabalho. Estamos falando de futebol, no futebol, mas infelizmente a vida não é assim, né? Com toda a bagagem que o Thiago possui. Agora, eu tenho uma coisa comigo, que tudo é aprendizado. Agora, se ele tiver humildade, porque pelo que nós conversamos há pouco, na chegada dele, né, você relembrou aí uns momentos assim de altivez, é preciso ter humildade. Se ele tiver a devida humildade de aprender esse período que ele vivenciou no Corinthians, fazer uma análise assim profunda, e obviamente eu creio que ele vai fazer, ele tem tudo para, no futuro, de repente voltar para o Corinthians, dependendo do trabalho que ele vai estar fazendo, obviamente, daqui a uns anos, não só para o Corinthians, como qualquer outro grande time aqui da capital paulista. A gente sempre torce, né, para o profissional, independente do clube, né, ele torce pro Thiago dar certo, torce para qualquer outro, pro Vanderlei dar certo, pro Rogério dar certo, para qualquer outro profissional dar certo do clube que ele aceitou a proposta. Mas o que pesa a favor do Thiago Nunes é que ele pediu 3 reforços que não vieram, né?
Ele pediu o Rony, que não veio, pediu o Nicão, que não veio, os dois que estavam no Atlético Paranaense. Também pediu, acho que o Marcelo Cirino, ele chegou a pedir, pediu o jogador que está na Ucrânia, não vieram, né? O André não conseguiu trazer. Tá certo que naquela época é outra situação financeira, né? Melhorou um pouco agora com a parceria com a Ipera Forma, mas naquela época ele pediu reforços que não vieram. Ele conseguiu o Luan, conseguiu o Cantilho, mas os reforços que ele gosta para a ponta do time, que seria a mesma posição do Rony e do Nicão, ele não conseguiu. E o Everaldo, que é do Fluminense, não conseguiu jogar direito no Corinthians. Vive machucado quase frequente. O Nelatel é garoto novo, da base, não pode colocar pressão em cima dele. Então, foi complicado. O Carlos Augusto foi vendido para o Monza. Então, é um bom lateral que ele perdeu. Então, tem parte a favor para ele, né, que pesa a favor dele, e futuramente ele pode voltar sim, por que não? Né? Se ele estiver fazendo um bom desempenho futuramente aí, pintar uma nova chance no Corinthians, ele pode voltar, não tem problema nenhum. E também vai ser outra diretoria também, né? Alô? Oi, Bruno, desculpa. O que vale é levantar a cabeça e aprender. Nós temos que aprender com os nossos erros e temos que aprender com as oportunidades que, de repente, acabam não se concretizando da maneira, né, desejada, e, de repente, foi isso. Eu tenho certeza que o Thiago Nunes, juntamente com a sua comissão técnica, queriam muito ter feito um brilhante trabalho no Corinthians, sem sombra de dúvidas. Não é? Eu não coloco aqui, assim, em questionamento a integridade dele como pessoa, como profissional, e de todos que estavam trabalhando juntamente com ele. Em hipótese alguma, não podemos fazer isso, né? Mas, por um outro lado... Oi, Bruno, diga. Ninguém muda de estado, muda toda a sua forma de vida buscando o fracasso, né? Tá certo que o Corinthians é rival do Atlético, mas ele não vai chegar com a intenção de querer afundar o Corinthians, fazer o Corinthians rebaixado. Nenhum profissional vai querer isso. Ele mancha a carreira dele e também pede pro clube também que escolheu um treinador assim, né? Não faz muito sentido. Não, em hipótese alguma. Por isso nós estamos falando aí de repente, no futuro, ter a oportunidade de voltar. Porque assim, é uma nova diretoria, como você falou, e não só por ser uma nova diretoria, mas se fazendo um bom trabalho, tendo uma nova boa visibilidade, como ele teve, né? O Vanderlei Luxemburgo passou pelo Palmeiras e está de volta no Palmeiras aí, né? Comendo pelas beiradas, viu? Modo Luxemburgo, eu comendo pelas beiradas, né? Agora, Mas é uma pressão desnecessária para cima do Luxemburgo, viu? Ele chegou agora acho que depois de 23 anos, né, se eu não me engano, 27 anos, acho que foi em 93 a última passagem dele. Ele já chegou no começo do ano, o torcedor se esquece, mas ele ganhou a Florida Cup, torneio lá na Disney, o Palmeiras foi campeão. Ele conseguiu ganhar um Paulista em cima do maior rival, né? Tá certo que foi nos pênaltis, não foi 2 jogos que a torcida gosta, mas ele conseguiu o título. E ele tá bem no brasileiro também, né? Não tá lá embaixo, tá fazendo um bom campeonato e a pressão, acredito que é desnecessária. O problema é que o Palmeiras sempre jogou pra frente, né? Sempre jogou atacando, desde a época de Palestra Itália, e a torcida ficou mal acostumada. Só que às vezes não dá pra fazer isso. São outros jogadores, é outra formação física, não dá pra ser aquela correria que era antigamente. e dentro disso que a gente está falando, tem a questão também, como você acabou de colocar, novos jogadores. Então, o que o Vanderlei tinha na mão naquela época, ele não tem hoje, né? Tem grandes jogadores, sim, né? Mas, por exemplo, ele não tem um Edmundo no ataque, ele não tem um Evair no ataque, né? Meio de campo ele não tem um Djalminha a mais, enfim, né? Esses jogadores que passaram aí com muita glória pelo Verdão da capital paulista. Agora, voltando aí a falar da responsabilidade no Coelho, do Coelho na equipe do Corinthians agora, tendo a sua oportunidade novamente como técnico interino, para o jogo do próximo domingo contra o Fluminense, hein? Qual que é a tua expectativa aí? A gente falou um pouquinho aí de como talvez ele deva entrar, você até mencionou alguns jogadores que de repente ele pode colocar na equipe, né? Você acha que de repente o Coelho consegue, jogando lá no Rio de Janeiro, trazer um empate pelo menos, não perder já seria uma grande coisa, pela situação do time atualmente?
Eu acredito que sim. O Thiago, o Diego Coelho, os jogadores gostam dele, ele é ex-jogador do clube, não tem problema de entrosamento com os jogadores. Eu acredito que o Corinthians pode ir lá e surpreender o Fluminense, viu? Não só o empate, pode conseguir a vitória, também porque o Evanilson foi vendido, né? Que era o grande destaque do Fluminense, foi agora para o Porto. E é uma perda grande para o Fluminense, que agora vai ficar dependendo ali do Nenê e dos meninos do meio de campo, o Dodi e o Cavalieri, né? Certinho. Pessoal, estamos aqui no Butantan News com a nossa resenha, Resenha Esportes, programa que nós levamos ao ar diariamente, à noitinha, às 6 da tarde, e nós queremos agradecer a sua participação e lembrar que você pode participar com a gente aqui no chat, participar com a gente, deixando o seu comentário. Isso é muito importante porque nós estamos aqui com essa finalidade de comentarmos. O nome do programa é Resenha, ou seja, né, é aquele bate-papo legal aí mesmo sobre o futebol. Vale muito a sua opinião, o seu parecer também, você torcedor do Corinthians, você que não torce para o Corinthians, não é? Fale aí você também tudo o que você tem em mente aí sobre, né, essa saída do técnico do Corinthians, porque não sendo torcedor, você é uma pessoa que manja de futebol. Não é verdade, o Bruno, né? Nós estamos falando aqui não só para o torcedor do Corinthians, mas para todo aquele que é amante do futebol, falando de uma realidade do futebol no geral. Não, com certeza. O que o Corinthians está passando com o Thiago Nunes pode acontecer com qualquer outro. O Fernando Diniz está pressionado também no cargo, conseguiu a vitória contra o Corinthians, deu uma sossegada, teve tropeço de novo, mas ele está nessa corda bamba aí. Então pode acontecer com o São Paulo, pode acontecer com o Luxemburgo e também com os outros treinadores pelo Brasil fora. Certinho. Bom, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso Resenha Esportes pela Butantan News, a digital do Butantan. E, Bruno, eu quero agradecer sua participação. Nesse final de semana, nós vamos estar na cobertura aí do futebol, vamos transmitir jogo neste final de semana e daqui a pouquinho a gente vai divulgar a agenda de transmissão do final de semana. Certamente você vai estar com a gente nesse final de semana, né, Bruno? Tem muito trabalho, hein, na rodada. Com certeza. Temos clássico nesse final de semana, temos Santos e São Paulo amanhã à noite. Temos esse Fluminense e Corinthians. Vamos ver que Corinthians vai ser esse com o Coelho. E é sempre um prazer estar na Butantan News, estar na sua presença, José. E que venham mais transmissões e sucesso. E obrigado para todos que acompanharam a live no Facebook, no YouTube. Se inscrevam, deixe seu curtir, deixe seu like, deixe o seu comentário e até a próxima. Valeu, Bruno. Muito obrigado pela sua participação. Gente, vamos encerrando aqui o Resenha Esportes nesse final de semana, neste sábado, né? Deixando um grande abraço para você. O programa, ele é o programa desta sexta-feira, mas você está vendo o programa neste final de semana, nós estamos fazendo a reprise do programa e você então recebe o nosso abraço, nosso carinho. Já fica o convite para você acompanhar nas nossas redes sociais. Nós vamos estar divulgando no Facebook, no YouTube também, que é a plataforma de vídeos pela qual a gente também faz a nossa transmissão. Vamos estar divulgando aí os jogos deste final de semana, e como o Bruno já falou, tem muitos jogos interessantes para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço e, como eu costumo dizer, né? Fique na paz, fique com Deus.